começar fazendo uma oração, né? Pedir a vocês para a gente ir acalmando os nossos pensamentos, né? Nos sintonizando aqui com a equipe espiritual do Sarai, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, né? Que abençoe as nossas casas, nossos familiares, nos amparando, nos dando muita sabedoria, muita paz. Que assim seja. Acho que o Wagner colocou ali, né, quando eu mandei o título, né, de Perseverança em Tempos de Intolerância, estava pensando um pouco na intolerância e depois acabei, eu acho que indo além, né, porque quando a gente pensa em intolerância, a gente está falando das pessoas, né, de sermos intolerantes uns com os outros, né, da forma como nós vamos agindo, como vamos nos relacionando com as pessoas, né? Parece que essa intolerância vai aumentando cada vez mais a partir do momento em que a gente vai, né, pensando mais na gente mesmo, né? Vai ficando mais individualista e vai tolerando menos os outros, e algumas vezes isso vai, né, se ampliando para a sociedade inteira, para os países, um com relação ao outro, né? E as pessoas vão ficando dessa forma. Mas quanto mais eu fui pensando, eu fui vendo que além da intolerância, né, tem algumas coisas que a gente vai pensando dentro do Espiritismo que servem para tudo, de forma geral. Não é para que quando a gente faz esse olhar assim, né, para fora, para a gente ver o que está acontecendo à nossa volta, ou às vezes até dentro da nossa própria casa mesmo, dentro da nossa família, né, que tem às vezes é a intolerância, a paciência, essa raiva, às vezes um ódio mesmo. A gente vai olhando e vai vendo as coisas assim, né, ficando mais difíceis, a gente vai sendo meio arrastado para isso, né? O Espiritismo tem a ideia da psicosfera, né? A gente encontra isso, que é essa, né, essa energia que está à nossa volta, né? A energia que a gente tem à nossa volta, assim, entre eu e vocês aí, a gente, né, sabe que tem uma energia, tem muita coisa no meio também, né? Esse ar é preenchido. E às vezes nessa psicosfera, né, ela vai sendo alimentada pelos nossos pensamentos, ela vai sendo alimentada pelas vibrações que nós estamos emitindo. Então todos nós, né, como uma coletividade, a gente vai emitindo esses pensamentos que vão ficando aqui à nossa volta. E aí quanto mais a gente vai, né, emitindo esse pensamento, essa intolerância, essa raiva, esse ódio, a gente vai transformando essa psicosfera em alguma coisa mais negativa, né, que vai nos trazendo essa sensação, né, muitas vezes de tristeza, esse pessimismo, uma falta de fé. Ela vai nos afetando e vai nos deixando assim, né, vai deixando de uma forma pior, por ser esse ambiente dessa forma que está o nosso, né, a nossa volta. E a partir do momento em que a gente acaba se sintonizando com isso também, né, na hora em que a gente não para pensar, ou não para tentar fazer assim, olha, como é que eu estou agindo, o que eu estou fazendo, como é que eu estou me comportando, como é que eu posso transformar isso de alguma forma, né? Transformar para quê? Para não deixar que isso daí me atinja, para não deixar, né, que a gente saia, às vezes de casa a gente acorda bem, acorda tranquilo, vou sair, vou trabalhar, e daí a 10 minutos a gente já está, né, encontra com um, encontra com o outro, e a gente vai incorporando essas energias ruins e vai ficando, se sentindo pior, vai se sentindo, né, mais desanimado, mais pessimista, vai ficando mais triste, né, a gente vai se conectando com essa energia toda que está aí à nossa volta, né? Com tudo isso que está ao nosso redor, e vai se modificando, né? Vai se deixando com que isso nos afete de alguma forma. Quando a gente olha, né, se a gente for lá no livro dos Espíritos, o Espiritismo explica para a gente, né, isso. Se eu vou olhar para esse mundo, tudo isso que está acontecendo agora, todas essas coisas, por que está desse jeito, ele vai explicar isso, né? A gente vai olhar a transição planetária, a evolução dos planetas,
E aí ele vai trazer para a gente, ó, por que isso está acontecendo assim, dessa forma. Né? Quando a gente olha também, né, e por que a gente está nessa situação, por que a gente está no meio disso tudo, a gente pode também recorrer, vai lá no Evangelho, principalmente no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz para a gente isso, a causa das nossas aflições, as causas atuais, causas passadas, e ele vai ajudando a gente a entender isso. Né? É um conhecimento que o Espiritismo vai nos trazendo. Por que está tudo dessa forma? Por que a gente tem que passar por essas coisas? Né? Por que a gente está sentindo tudo isso? A lei de causa e efeito, que está lá no Livro dos Espíritos também, ela vai falar isso para a gente, né? O que está acontecendo aí é o que? É um efeito de tudo aquilo que a gente tem feito, né? Que nós temos feito uns com os outros. E é isso que a gente vai sentindo de volta. É essa energia que nós vamos emitindo que vai deixando o nosso planeta assim, e aí a gente tem que aguentar as consequências disso, né? Responsabilidade pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias atitudes. Então a gente pensa, né? Acho que eu já falei aqui várias vezes assim, eu começo a olhar para todas essas coisas às vezes, e a gente começa a pensar assim, tá bom, e como é que a gente vai fazer com isso? Né? Ou como é que eu vou me virar aqui nessa situação? Ou quando a gente olha assim, a perseverança, como é que eu vou perseverar num tempo ou num momento como esse? Né? Como é que eu vou continuar, né, seguindo em frente? Toda manhã eu preciso levantar, sair de casa, né? A gente tem que ir para o nosso trabalho. Às vezes a gente liga a televisão, olha no celular e vai vendo todas essas notícias, e como que a gente vai perseverando, né? Como é que a gente continua em frente, sempre lembrando o quê? Né? Que a partir do momento em que a gente assume, né, que a gente resolve, né, se colocar como um cristão, como um espírita, vamos pensar no cristão de uma forma geral, a gente tem aqui o Evangelho, né, com tudo que Jesus está nos ensinando, com tudo que Jesus está colocando ali para a gente no Evangelho. Né? Então ele vai nos dizer para perdoar as pessoas 7 vezes, 70 vezes, quer dizer, a gente tem que perdoar. Por mais que às vezes a gente fale assim, não vai ter jeito, mas é essa a lição que ele nos dá. É atrás disso, né, como cristãos, que a gente tem que tentar caminhar, né, fazer o bem para as pessoas, a forma de agir com relação às outras pessoas, mesmo que a gente comece, né, a agir muitas vezes completamente diferente da maioria das outras pessoas, né, mesmo que às vezes a gente comece a agir um pouco diferente, né, da sociedade onde a gente está inserido, porque isso são coisas que Jesus traz para a gente, quando ele vai falar de amor, de perdão, de caridade, né, de ajudar as outras pessoas. É a isso que a gente está se propondo a partir do momento em que a gente fala assim, eu vou ser um cristão, né, eu sou um cristão, eu sou um espírita. E a gente precisa de começar então, né, a pensar, como é que eu vou, né, caminhar aqui com tantos desafios, como é que a gente vai ficar com tantas coisas ao nosso redor e com tanta coisa à nossa volta. Jesus fala isso pra gente, né? Quando ele diz assim, que vai mandar o Consolador prometido e ele estará com a gente, ele estará conosco, né? Ele já dizia assim, olha, vou mandar o Consolador porque vocês vão precisar de consolo, quer dizer, a dor e o sofrimento, elas estarão lá, as dificuldades estarão lá. A gente precisa de alguma forma começar, né, a entender então o que ele nos trouxe e como é que a gente vai usar isso, como é que a gente vai fazer para poder começar a trabalhar com todas essas coisas, né, como que a gente vai fazer isso. E aí eu acho que uma coisa muito interessante que eu li há pouco tempo atrás, né, está no livro Os Mensageiros do André Luiz, que é um capítulo 35, que ele fala do estudo do Evangelho no lar, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, que no Espiritismo tem muito, que as pessoas divulgam muito, falam muito, né, que é aquele momento em que a gente para dentro da nossa casa ali com a família para poder fazer o quê? Para fazer esse estudo, né, um momento de estudo, um momento de reflexão, é um momento de oração. E né, nos Mensageiros, nesse capítulo, ele fala
né? O André Luiz como espírito, para quem já conhece os livros do André Luiz, né, ele está passando em vários locais durante a história que ele narra nesse livro, e ele vai até essa casa, que era uma casa de uma família, que a mulher tinha ficado viúva, tinha lá 4 filhos pequenos, né, cuidando dos 4 filhos, e passando, né, extrema necessidade, passando extrema dificuldade, passando muitos problemas, tinha muita coisa para poder resolver. E ela faz o que? E ela tem aquele momento em que ela para fazer esse evangelho, né? Ela para esse momento em que ela para fazer essa oração e esse estudo com os filhos que estão ali, né? O André Luiz narra isso. Uns vão de boa vontade, outros vão porque tem que obedecer à mãe, outros não querem muito ir, mas ela consegue fazer isso, consegue fazer esse estudo. E o que tem aí, né, na visão dele ali como espírito acontecendo além do plano material? Porque no plano material está a família, né? A mãe com os 4 filhos, eles sentam em volta da mesa, fazem a oração, abrem um livro, fazem uma reflexão, estudam um pouco. A mãe aproveita a oportunidade para aconselhar aqueles filhos, para falar algumas coisas, mas do lado do plano espiritual, né, ela está movendo essa energia de uma forma diferente. O fato de toda semana eles estarem ali fazendo aquele culto do Evangelho faz com que a espiritualidade, né, já saiba que aquilo vai acontecer, e ela consegue fazer o quê? Ela vai ajudar, vai em socorro, né? É a oração da mãe, é o momento que ela se mobiliza para isso, a espiritualidade está ali para poder ajudar. Então acontece aquilo que muitas vezes a gente está querendo, né? Que os bons espíritos venham até a gente, que eles venham nos ajudar, que venham até ali na nossa casa, e eles estavam ali em volta. Então ela começa a fazer o quê? Ela começa a fazer um movimento diferente dessa egrégora negativa que às vezes fica, né? Ela começa dali, junto com aqueles espíritos todos que estão com ela começa a gerar boas energias, ela começa a criar boas vibrações dentro da casa dela, né? Para ela, que vão fazer o que? Ali ela vai ter energias, vai receber daqueles espíritos que estão ali, ela recebe energias para poder se fortalecer, né? E no dia seguinte está continuando com o trabalho dela, para poder continuar, né, ajudando todos aqueles filhos, para continuar cuidando de todos aqueles filhos. Então o André Luiz ele vai falando isso, né? Ele vai chamando a atenção para isso. Ele fala assim: olha, a paz verdadeira, né, ele diz assim, está no coração daquela pessoa que está ali fazendo isso, né? A partir do momento em que ela senta para poder estudar, fazer uma oração, refletir, pensar, ela está modificando a energia que está em volta dela. Ela está modificando a energia da casa dela, né? E ela começa a fazer o quê? A atrair esses bons espíritos que vão estar ali junto com ela, né? Porque eles veem a energia, eles veem a intenção dela, ela pede ajuda e ele faz o quê? Eles vão estar ali sempre para poder ajudar. Quando a gente pega lá no livro dos Espíritos, tem uma pergunta, né, que é uma coisa bem prática que o Kardec faz, que acho que todo mundo em algum momento a gente pensa. Ele pergunta assim: como é que a gente faz para se livrar dos maus espíritos? Ele vai bem direto, né? Como é que eu faço para me livrar dessa influência? E a espiritualidade responde para ele, né? Os espíritos responsáveis pela codificação vão dizer assim: fique amigo dos bons, né? Assim, ficar amigo como, né? Eu vou ficar amigo fazendo essa oração, tentando mudar os meus pensamentos, tentando mudar a minha energia, né? Tentando me melhorar. E é isso que essa mãe ela vai fazendo, né? É isso que ela vai fazendo ali, naquele estudo que aparentemente está só ela com os filhos ali trancados dentro de casa, né? Sem ninguém ver, mas do lado do plano espiritual ela está conseguindo mobilizar todas essas energias, né? Então o próprio André Luiz estava ali, ele vai ali junto com o mentor dele, tem outros espíritos que estão ali, e eles começam até a levar alguns espíritos que vão aproveitar daquele momento, aproveitar daquela energia,
sem que aquela mãe saiba, eles vão sendo ajudados também, eles vão sendo tratados também, né? Eles vão aprendendo com o que ela está falando. Então, tudo isso ela vai fazendo a partir desse momento em que ela se propõe, né, a fazer uma atividade ali, durante a semana, em algum momento, separa um tempinho, né, faz a oração, lê um trecho de um livro, conversa com aqueles filhos dela ali, passa algum ensinamento. Ela fala que tem alguns bem pequenininhos ainda, que não entendem muita coisa, mas ela passa para eles. Então, com isso, ela está fazendo o quê? Ela está beneficiando a ela, beneficiando os filhos, ela está mudando esse ambiente vibratório, né? Ela está mudando o entorno dela dentro daquela casa e até ajudando, né, os outros espíritos que são levados até ali para poderem aproveitar daquele momento. Então é uma forma, né, que a gente pode começar a pensar assim, né, como é que eu vou lidar com todas essas coisas do dia a dia? Como é que eu vou lidar com todas essas dificuldades que a gente vai enfrentando, com essa intolerância, com todos esses outros problemas que a gente tem? Olha, eu vou tirar o meu momento para poder fazer isso, né? Eu vou tirar o meu momento para poder estudar, para poder aprender, para poder começar a tentar transformar esse ambiente que está à minha volta, poder tentar transformar o ambiente, pelo menos que está ali na minha casa, né? Pelo menos o que eu posso ali naquele momento, eu consigo fazer, eu consigo me modificar, para que eu tenha isso, né? Para que eu chegue em casa às vezes e consiga recuperar essa energia, para eu consiga recuperar essa força para poder continuar seguindo em frente. Não é sempre aquela história a gente às vezes vai para casa para poder descansar e parece que piora mais ainda, né? Que está tanta confusão, às vezes tanta coisa, e a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba ficando pior. Então ela vai fazendo isso com essa oração, vai fazendo isso com o pensamento, né? Aquela hora em que a gente tem que chegar e tentar, né, ter esse pensamento edificante, fazer uma leitura. Se a gente vai ligar uma televisão, né, vamos ver alguma coisa boa, né, alguma coisa que nos leve para esse lado, né, de ter mais paz, mais tranquilidade, para pensar de alguma forma conseguir modificar isso. Então eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, uma coisa para a gente pensar assim, né, como é que eu estou modificando essa atmosfera ali dentro da minha casa, né? Como é que eu estou modificando essa vibração que existe dentro da minha casa? Que tipo de coisa que eu estou alimentando, né? Que tipo de pensamento que eu estou alimentando, eu mesmo estou alimentando? Que tipo de pensamento que eu estou levando para aquelas pessoas que estão ali perto de mim, né? O que eu tenho feito com esse meu ambiente, com esse meu momento? Para quê? Né? Para que a gente comece pelo menos por ali. A gente não vai conseguir modificar, né, o mundo inteiro, a cidade inteira, a gente não vai conseguir modificar nada, mas a gente começa a tentar fazer o que? Ali onde eu tenho o meu canto, o meu espaço, pelo menos, eu começo tentando por ali, né? Ali já é um grande avanço, né? Já é algo que eu consiga fazer assim, que eu consiga ir me melhorando e que eu consiga avançando. Tem um outro exemplo disso também, né? Desse poder da oração, quando a gente pensa na nossa casa, quando a gente pensa no nosso ambiente, no outro livro do André Luiz, que é no Missionários da Luz. Ele conta uma história que é bem interessante, porque eu esqueci o nome lá do marido e da esposa, mas o marido está no centro espírita, ele sai do centro espírita, quer dizer, ele participou lá de todas as atividades. E aí, enquanto ele está caminhando para ir para casa, ele vai dizendo assim, que ele vai alimentando um monte de pensamento ruim, né? Ele sai e começa a pensar um monte de coisa ruim, e aí não vai especificar o que, mas ele vai dizendo assim, ele começa a ir pensando, vai ficando mais pessimista, vai pensando coisas ruins, vai pensando cada vez coisas mais ruins, e aí no meio do caminho, ele vai fazendo o que? Ele vai atraindo outros espíritos que pensam como ele, né? Quando a gente está assim muito pessimista, a gente vai atrair isso, né? A gente vai atraindo outros pessimistas para perto da gente, e ele vai atraindo tudo isso e vai levando junto com ele,
né? E ele tinha acabado, não diz o que ele foi fazer no centro, mas ele tinha acabado de sair do centro espírita. E quando ele chega para entrar na casa dele, né, quando ele vai entrar na casa, o André Luiz acompanhando isso junto com o mentor dele lá, o Alexandre, na casa ele fala assim, olha, tem uma luminosidade, ele fala assim, tinha uma barreira em volta da casa, né? Então o marido consegue entrar, mas os outros espíritos eles não conseguem entrar, eles não conseguem passar. O próprio André Luiz, como mentor dele, eles batem na porta para poder pedir licença para poder entrar na casa. Por quê? Porque aí a esposa que estava lá, ela conseguia, né, pelas orações, pela vibração, pelo pensamento, ela conseguia manter um ambiente muito elevado ali dentro, né, um ambiente muito tranquilo. Então, a hora que ele vai tentar entrar, o marido entra, mas os espíritos que estão acompanhando, tudo aquilo que está de ruim acompanhando ele, não consegue passar da porta, né, pela diferença de energia, porque a energia dentro da casa era muito diferente do lado de fora, né? E ele, claro, foi muito beneficiado, né, porque é como se ele entrasse na casa e já fica livre de um monte de coisa que não pôde entrar, né, mas que ficou livre pela uma ação da esposa dele. Então tem um momento em que eles dizem que o Alexandre, que é o mentor do André Luiz, fala assim, olha, o que ele ganhou na hora que ele entra na casa é um acréscimo de misericórdia. Ele ganhou isso pela oração que a esposa fez, pelo que ela fez, né? Não pelo que ele fez. Então assim, ele diz assim, o benefício que está ali, né? Esse potencial de emitir essa energia, de transformar esse ambiente, era dela e não dele. Então ele se aproveita, mas ele não tem capacidade de fazer isso, tá? Então ele vai ressaltar isso assim, olha, ele precisa se transformar para conseguir fazer isso, né? Ele precisa se modificar para ele conseguir fazer isso para ele, né? Que é o que ele chama atenção, que é o que a gente tem que pensar aqui para nós, né? O que a gente tem que pensar nesse momento em que a gente está assim, né, tentando melhorar, né, tentando viver num ambiente de mais harmonia, tentando viver com mais paz, tentando viver com mais tranquilidade, né? A gente tem que fazer isso que ela estava fazendo. Vou começar ali, pensar na oração, vou pensar nas coisas que me tranquilizam, vou pensar nas coisas que me acalmam, né? Não vou tentar evitar, né, um ambiente de muita confusão, de muita briga, de muita discussão. Vou tentar evitar coisas que às vezes me deixam mais nervoso do que a gente fica, né? Acho que todo mundo sabe aí o tipo de coisa que a gente vê no WhatsApp que a gente começa a ficar nervoso, né? A gente começa a ver a notícia e começa a ficar nervoso. Você fala assim, às vezes a gente vê alguma coisa, a gente não tem nada a ver com isso, né? Tá uma notícia que vem de fora e às vezes a gente acaba se desequilibrando, né? A gente acaba entrando naquilo dali, sendo que são coisas que não dizem respeito a gente. Não que a gente tenha que ficar alheio, né? Não que a gente tenha que se isolar do mundo para conseguir fazer isso, que não é essa a proposta que a gente tem das nossas reencarnações, mas a gente tem que saber aquilo que nos faz mal, aquilo que nos desequilibra, aquilo que vai fazer com que a gente fique às vezes pior do que estava antes, para que a gente comece a tentar se sintonizar com coisas boas, com coisas melhores, né? Para que a gente comece a gente mesmo, né, a se transformar para conseguir mudar esse ambiente. A gente tem que se transformar para a gente começar a modificar o que está ali à nossa volta, né? A gente vai fazendo a nossa transformação interior, devagar a gente consegue, né, e levando isso para fora, né? Devagar a gente consegue ir modificando a nossa casa, o nosso ambiente de alguma forma, né? Mas precisa disso, né? Como eles dizem aqui assim, a emissão divina, né? Que era aquela oração da esposa que deixava a casa, né, em paz, né? Impenetrável para essas energias ruins.
era uma coisa dela, não era dele. Ele aproveitava disso, né? Mas ele ainda não conseguia fazer. Então, no momento em que ela não estivesse presente, né, ele já não tinha mais isso, porque sozinho ele não conseguia. Então é o que a gente tem que procurar fazer. Essa é a proposta que o Espiritismo nos traz, né? Essa transformação, da gente começar a fazer o quê? É começar a tentar entender, né, quais são os nossos problemas, qual que é a origem dos nossos problemas, como é que a gente tem que começar a trabalhar, né, as dificuldades que a gente tem, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa evoluir, né? A gente nunca vai ser evoluído por alguém, né? Não adianta a gente alguém pedir pela gente, né? Quantas pessoas forem, fazer o que for, a espiritualidade ajudar da forma que for, ela vai sempre ajudar, vai estar sempre ali do lado, fazendo tudo que puder, né? Mas a transformação cabe a gente, né? Essa mudança cabe a gente, e aí a gente vai fazendo isso como, né? A oração é um caminho, né? Prestando atenção naquelas coisas que me desequilibram, naquelas coisas que me deixam melhor, naquelas coisas que vão me deixando pior, eu começar a prestar atenção, né, no que eu faço, no que eu deixo de fazer, como que isso me afeta. Então a gente já vai ter que começar a trabalhar isso para que a gente possa ir se modificando, né, que a gente possa se acalmando. É a gente saber assim, olha, eu saí de casa bem, fui lá para o meu trabalho e se encontra um monte de gente, né, de todas as formas possíveis, e aí você começa, volta para casa, você está ali, já está mal, está nervoso, está cansado, já começa a ficar com medo, às vezes já está estressado. Então você fala assim, olha, qual o mecanismo que eu tenho para poder fazer isso, né? Tem uma palestra do Haroldo no YouTube muito interessante, que ele fala assim, a gente aprende que tem que higienizar o corpo, né? Eu cheguei do trabalho, eu vou ter que tomar um banho, vou ter que me limpar o meu corpo. Ele fala assim, mas a gente esquece que a gente precisa às vezes higienizar a alma, né? Saber o que? Ó, eu estou muito negativo aqui hoje, eu estou, né, muito triste, estou muito, sei lá, estou irritado, às vezes está nervoso. O que eu preciso fazer para poder me acalmar, né? Aí ele vai falar isso, assim, vai lá, toma um banho, né? Pensa que aquela água está lavando as suas energias ruins, faz uma oração, né? Vai ler um livro que ajuda você a mudar os seus pensamentos, a poder te acalmar, né? Vai ler os livros do André Luiz, tem um monte de história interessante, um monte de coisa boa para ver. Quer dizer, vai procurar alguma coisa que te faça bem, né? Vai procurar alguma coisa que ajude a fazer o que é, que contribua para você poder melhorar, né? Se às vezes a gente já chega mal, já chega cansado, e aí você vai, sei lá, vou ver um filme de guerra ali, uma série, um serial killer, alguma coisa assim, que às vezes acaba deixando a gente pior ainda do que você estava antes, né? Ou vai entrar numa discussão por causa de alguma coisa. Então ele vai dizer isso, olha, a gente tem que começar a pensar isso, né? Assim, a higienizar a nossa alma, a gente tem que começar a aprender a ir mudando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e entendendo, né, o que nos ajuda a melhorar, o que faz com que a gente piore, para que a gente possa ir sempre, né, optando pelas coisas que nos fazem bem, né, sem esperar que as coisas aconteçam por fora, porque é um trabalho, né, é a parte difícil do que o Espiritismo nos diz, né, o trabalho tem que ser todo nosso, assim. Quem vai ser responsável pela nossa melhoria, pela nossa mudança, vai ser sempre a gente. A espiritualidade está ali para ajudar, mas se a gente não quiser, né, eles não vão forçar a gente a fazer nada, eles estão ali para nos amparar, igual nesse primeiro exemplo, né, da mãe que faz ali o Evangelho. Ela estava ali fazendo a oração, estava pedindo ajuda, estavam todos lá. O André Luiz fala assim, tinham vários espíritos ali ajudando, vários espíritos trabalhando para poder melhorar, né? Então é um caminho, sim, a gente tem ajuda, mas é um caminho que a gente precisa percorrer, né? Sem desanimar, e seguindo sempre em frente, né? Tentando buscar esse auxílio, essa conexão, né? com a espiritualidade superior, com Deus, né? Com o que a gente acreditar, com o que a gente achar de melhor, né?
A gente tem que procurar essa conexão com o mais alto, com o bom, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa, né, seguir em frente e ir resistindo a todas essas coisas, a tudo que vão acontecendo, né, tudo que vai nos atrapalhando. Então, assim, é um pouco dessa uma reflexão sobre isso. Eu acho que as histórias do André Luiz, elas sempre são boas para a gente poder não só aprender, né, mas às vezes também para ter um momento desse, né, de se conectar com algo mais leve que nos faz bem. Tá, então vamos só para a gente encerrar, né, vamos agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade por podermos estar aqui hoje mais uma vez, né, estudando um pouco, refletindo sobre os ensinamentos da espiritualidade, recebendo essas energias do passe, que elas possam nos fortalecer, né, nos sustentar no nosso dia a dia. Que assim seja. Gente, obrigado, boa noite a todo mundo. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e/ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, essa rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.